Olá, tudo bom? Hoje nós vamos esclarecer sobre indexação versus qualidade de publicação. É uma pergunta que chegou até nós muito pertinente da Gabriele Miranda. Eu agradeço desde já, não só a Gabriele, por essa pergunta que realmente merece reflexão, quanto todas as perguntas que chegam até nós. E aproveito para falar que, se você gostou desse vídeo, deixar no final um like, se inscrever no canal e seus comentários, pois assim como a Gabriele fez, a gente faz um vídeo para você com todo carinho esclarecendo essas dúvidas e lembrando, né, que a dúvida de um certamente também é a dúvida de outro. Então vamos lá, Gabriele. Você perguntou o seguinte: a indexação da revista tem algo a ver com qualidade? Infelizmente, eu não diria. Vamos entender o que é indexação. A grande maioria das revistas utilizam um sistema que ele não é online, ele não tem a publicação como a gente tem hoje de HTML. Hoje a revista Núcleo do Conhecimento e muitas outras já têm essa publicação em HTML. Então, na hora que você publica, já está disponível em uma ferramenta, né, em um desses indexadores, aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, para que as pessoas tenham acesso. Então, como a maioria das revistas não tinham, eu vou até usar um exemplo simples aqui, é como se a revista fosse, né, recebesse todo o processo de avaliação, mas na hora da publicação ela fosse feita em PDF. Então, grande parte dessas revistas, elas não conseguem indexar nas bases de dados abertas. Elas indexam, né, elas precisam de uma plataforma para que o aluno tem acesso. Como a gente sabe, a gente vive numa sociedade capitalista, logo os grandes países, as grandes editoras viram que isso seria uma possibilidade de ganho e criaram lá, assim, com o advento da internet, logo nos primeiros anos, bases de dados, plataformas que eram responsáveis por pegar esses artigos que estavam ali feitos no PDF, né, nesse sisteminha, e unir todo em uma base de dados só. E isso são os indexadores. Então, hoje nós temos muitos indexadores, mas a grande maioria deles são pagos. Então, a empresa faz um indexador, cria as regras para indexação, para você poder fazer parte daquele clube, e aí você indexa seu artigo lá. Qual é o problema de grande base desses indexadores? Como eles são empresas pagas, tá? São grandes conglomerados empresariais, eles se especializaram na indexação, tá? Nessas bases de dados. Então, você paga para a revista, as revistas têm suas exigências, que depende desses indexadores, aí você pega esse indexador, coloca numa base de dados, esse indexador é pago, então o artigo que essa revista indexou vai para essa plataforma específica. Para a pessoa acessar, então você tem que ter um público que acessa, você não faz só artigo por fazer, você faz para que ele tenha divulgação. Então, para a pessoa acessar, ela precisa pagar essa base de dados, ou pagar a revista, ou pagar por artigo, para conseguir encontrar o seu material. Então, isso é uma grande briga no mundo corporativo ou no mundo das pesquisas. Infelizmente, o Brasil ainda não comprou de verdade essa briga. Nós temos poucos pesquisadores que brigam pelo conhecimento científico aberto. O que seria o conhecimento científico aberto? Seria pegar os artigos científicos, assim como a Núcleo do Conhecimento faz, e optar por colocar no indexador da Google gratuito. Ou seja, se você for na base de dados da Google gratuito buscar, como você busca qualquer outro assunto, você vai ter seu artigo científico, vai ter a publicação aberta. Então, assim, claro que a Google também não deixa de ser um grande conglomerado, mas no acesso ao artigo científico, ao material científico, ele é aberto. Ele não cobra, não precisa de assinatura, ele é fácil e você não vai gastar nada com isso para ter acesso a esse material. Hoje, muitos indexadores, como a Cielo, por exemplo, até então, tá, não era pertencente a nenhuma, é da FAPESP, agora ele se fez uma autonomia aí no seu processo, mas era da FAPESP, ou seja, gratuito. Então, a própria Cielo
usa Google como indexador. Então, você tem os indexadores gratuitos, que são esse tipo de iniciativa, que trabalham com conhecimento científico aberto. Indexadores são a tecnologia. Então, por exemplo, o Google possui uma mega tecnologia de indexação, mas não significa que a revista que consiga avaliar e indexar na Google é mais ou menos, não tem esse critério de qualidade. Por quê? Porque quando você fala na indexação da Google, você está falando, e não só da Google, mas de outras, você está falando na questão tecnológica, você está falando da questão da política, das políticas que são empregadas ali pelos indexadores, você está falando da linguagem de programação, você está falando dos mecanismos de interesses. Por exemplo, você tem bases de dados fechadas, pagas, que nós gastamos, que o Brasil gasta milhões de dólares por ano, para que alunos das instituições federais tenham acesso a esse tipo de artigo. Então, por exemplo, a Núcleo, que é uma revista que trabalha com conhecimento científico aberto, ou seja, na hora que você publica um artigo na Núcleo, por ela ser em HTML e ter um alto impacto mundial, o que acontece? Na hora que você publica o artigo lá, em 10 minutos, o seu artigo já está indexado na Google. O que acontece? Para uma empresa de uma base de dados fechada, que vende os artigos praticamente, porque se você está querendo que a pessoa assine, você tem que ter materiais diferenciados. Você concorda comigo? Você tem que ter materiais que você não possa encontrar em qualquer lugar. Então, você tem que ter materiais que não estejam publicados gratuitos. Porque se você tem um material gratuito, por que você vai pagar para ter? Então, você tem que ter uma certa exclusividade. Então, como o nosso material ele já indexa automaticamente na Google, a gente não conseguiria indexar numa base de dados fechadas, porque para a base de dados fechada, economicamente falando, nós não somos viáveis, porque é muito fácil a pessoa alcançar o artigo e eles têm que selecionar artigos que eles possam vender. Não significa que os artigos deles sejam melhor ou não, significa que eles têm uma política de venda. Nas bases de dados fechadas, para você indexar, por exemplo, e na Scopus, você tem que publicar os artigos dentro das regras da base de dados. Artigos em inglês, artigos que sejam restritos à base de dados, a maioria do mesmo grupo. Você tem hoje 2 grandes grupos mundiais, mas eu já vi alguns artigos que eles abrem concessão entre um e outro, mas você pode ver que as revistas que acabam optando por esse tipo de indexador, elas vão obedecendo regras técnicas, normas técnicas, aí cada indexador tem suas regras, mas a grande maioria não trabalha com conhecimento científico aberto. Então, por exemplo, você vai lá a PubMed, ela seria uma base de dados, tá? Você pode entrar direto na PubMed, lá dentro você vai ter o resuminho só quando você está fazendo a pesquisa do artigo, e aí você vai ser direcionado para o artigo. Então, lá você tem artigos abertos e fechados. Então, a PubMed, por exemplo, é uma base de dados mista. Você usa, é bem indicado para a área da saúde, mas o sistema dela de negócio é misto, então você pode encontrar lá tanto artigos científicos gratuitos, para isso ele vai ter outros padrões de publicação, quanto você pode encontrar, como por exemplo, para a revista publicar, para conseguir indexar na PubMed, ela tem que obrigatoriamente ser da área da saúde e afins. Então, por exemplo, uma revista multidisciplinar com artigos de humanas já não conseguiria indexar na PubMed, então você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a norma da PubMed, que publica tanto artigos mistos, quanto artigo misto no sentido de você ter acesso gratuito, quanto ao artigo que você tem que remunerar, às vezes a revista, às vezes o artigo, tá? Então ela publica os dois conseguem anunciar lá. Qual vai ser a diferença? Que, por exemplo, para colocar uma revista na base da PubMed, aí essa revista tem que ser da área de saúde ou afins, então uma multidisciplinar que trabalha com a linha de história, pedagogia ou outras áreas, já não consegue indexar lá. Então, você vê, indexação, nesse caso da PubMed, está ligado à questão de área. E aí você tem justamente essa reflexão. A indexação obedece mais critérios administrativos do próprio negócio da revista do que qualidade. Então, qualidade realmente não está ligada necessariamente à indexação. A mesma coisa, a gente pode fazer uma reflexão também sobre os impactos, né? Porque hoje você tem a representatividade, como está sendo regulamentado a questão dos impactos.
primeiro, as bases de dados fechadas, que são os índices JCR e o grau de impacto, que são nomes de bases de dados fechadas, que fazem a métrica dentro deles com as características deles, com a nomenclatura deles. E você tem o índice H da Google, que usa o índice de índice H, para como que ele faz a mensuração de quanto você, como autor, ou a revista, está sendo citada. Então, a pessoa tem que pegar o seu material, tem que citar do jeito que a Google entende para fazer essa varredura, fazer essa leitura, voltar e publicar e indexar de novo na Google. Então, cada pessoa que te cita, né, na verdade é por citação, o seu nível de índice H vai aumentar. Então, são assuntos que a gente deve sim investigar, até mesmo para que a gente possa fazer uma ciência no Brasil inclusiva. Não adianta você ceder à pressão, tem muitos professores que não estão nem preocupados com essa questão social, eles querem revistas que eles consideram, né, internacionais, mas na verdade eles acabam deixando de lado o acesso desse material, dessa ciência por brasileiros. Isso é uma das coisas que tem afetado muito a nossa educação, tem um impacto direto com relação às bolsas agora, ao próprio investimento em educação, por causa dessas incompreensões e de dar preferência às bases fechadas, pouco acesso, pouco impacto, paga para acessar, paga para receber, paga para mandar, e não são valores baratos. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno, ele procurou publicar um artigo na The Lancet, estava $3.500. Então, você está falando de que muitas dessas publicações são pagas pelo governo e depois nós pagamos de novo para acessar, porque o brasileiro não tem acesso, sem contar que você publica em inglês. Então, são coisas que a gente deve pensar na hora de escolher um artigo, na hora de pensar, né, nossa posição como cientistas, como pesquisadores, para que a gente faz ciência. Tá certo? Gabriele, muito obrigada pela pergunta e não se esqueça de fazer assim como a Gabriele, deixar seus comentários, se inscrever no canal e dar aquele like. Um grande abraço!